Prezados acadêmicos e acadêmicas, como estão? Tudo bem? Iniciaremos agora o nosso curso, as nossas aulas do curso de Bacharelado em Administração Pública, e teremos nessa unidade 1 um assunto sobre a origem, os princípios da administração pública e agentes públicos. Nesta unidade, iremos verificar a formação do direito administrativo como um ramo autônomo e como o mesmo se desenvolveu no Brasil. Também iremos estudar os princípios da administração pública, como a principal base que fundamenta e respalda a atuação da administração pública. Além disso, abordaremos os agentes públicos, que são as pessoas físicas que fazem parte do corpo administrativo do Estado e que prestam serviço de forma permanente ou ocasional à administração pública direta ou indireta, subdivididos nas espécies de agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público, diferenciando e traçando as principais características de cada uma destas unidades. Vamos lá, então? Pois bem, nós começamos falando, nesta primeira unidade, sobre a formação e evolução do direito administrativo. O direito administrativo, como um ramo autônomo, ele nasceu em fins do século XVIII, início do século XIX, o que não significa dizer que não existissem normas administrativas, pois onde quer que exista o Estado, existem órgãos encarregados do exercício da função administrativa. Além disso, haviam normas esparsas relativas principalmente ao funcionamento da administração pública, à competência de seus órgãos, aos poderes do fisco, à utilização pelo povo de algumas modalidades de bens públicos. Não se tinha, desse ramo do direito, uma elaboração baseada em princípios informativos próprios que lhe imprimissem autonomia. Frisa-se ainda que a Idade Média não encontrou um ambiente propício para o desenvolvimento do direito administrativo, pois era a época das monarquias absolutas, em que todo o poder pertencia ao soberano, e a sua vontade era a lei. A vontade era a lei, a que obedeciam todos os cidadãos, chamados de servos ou vassalos, aqueles que se submetem à vontade de outros. Simplesmente o rei não podia ser submetido aos tribunais, pois seus atos se colocavam acima de qualquer ordenamento jurídico. Não havia tribunais independentes, uma vez que em uma primeira fase o próprio rei decidia os conflitos entre particulares, e numa fase posterior as funções judicantes eram delegadas a um conselho subordinado ao próprio soberano. O direito administrativo, como um ramo autônomo, ele teve início quando começou a se desenvolver o Estado de Direito, estruturado sobre o princípio da legalidade. Até mesmo os governantes se submetiam às leis. E ao princípio da separação de poderes, que tem o objetivo de assegurar a proteção dos direitos individuais, entre particulares, mas também entre estes e o Estado. Meireles, que é um dos autores que nós usamos como referencial nas nossas aulas, ele afirma que o impulso decisivo para a formação e evolução do direito administrativo foi dado pela teoria da separação dos poderes, desenvolvida por Montesquieu em 1748 e acolhida universalmente pelos Estados de Direito. Até então, o absolutismo reinante e o poder na mão do soberano não permitiam o desenvolvimento de quaisquer teorias que viessem a reconhecer direitos aos súditos, em oposição às ordens do príncipe. Após a Revolução, a tripartição das funções do Estado em executiva, legislativa e judicial veio a ensejar a especialização das atividades do governo e dar independência aos órgãos incumbidos de realizá-la. Quanto à formação do direito administrativo brasileiro, como aconteceu em toda a Europa continental, o direito administrativo brasileiro não nasceu no Brasil como um ramo autônomo,
porque estava sobre a égide dos regimes absolutista, esteve sob o regime da monarquia absoluta. No período colonial, ao tempo das capitanias, os respectivos donatários detinham em mãos os poderes absolutos que lhes eram outorgados pelo monarca português, e que abrangiam, sem qualquer controle, a administração, a legislação e a distribuição da justiça. No ordenamento brasileiro, o direito administrativo não está codificado. Existem textos sobre matérias específicas, como licitações, contratos, direitos e deveres dos servidores, concessões e permissões de serviço público. Daí algumas dificuldades no estudo, conhecimento e aplicação do direito administrativo. E a importância que adquirem os princípios que o informam, pois atuam como fios a ligar os diversos institutos, como diz Odete Medawar, uma das nossas autoras de direito administrativo. De Pietro comenta que foi a partir da Constituição de 34, de 1934, que o direito administrativo experimentou grande evolução em decorrência da própria previsão constitucional de extensão da atividade do Estado nos âmbitos social e econômico, marcado pela forte intervenção social crescente na ordem econômica. O Estado deixa sua posição de guardião da ordem pública e passa a atuar no campo da saúde, da higiene, da educação, da economia, da assistência e também da previdência social. Paralelamente a isso, cresce a máquina estatal, pela criação de novas pessoas jurídicas públicas, bem como o aumento do número de quadro de servidores públicos, necessários para o atendimento das novas tarefas assumidas pelo Estado. Princípios da administração pública. Princípio é uma ciência, são as proposições básicas, fundamentais e típicas que condicionam todas as estruturas subsequentes. Princípios, nesse sentido, são os alicerces da ciência. E nós passamos agora a tratar deste importante tema, que são os princípios da administração pública. Os princípios, na verdade, representam um papel relevante nesse ramo do direito, permitindo à administração e ao judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração. Princípios administrativos são os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da administração pública. Cretella Júnior, um dos nossos autores, observa que não se pode encontrar qualquer instituto do direito administrativo que não seja informado pelos princípios. Os dois princípios fundamentais e que decorrem da assinalada bipolaridade do direito administrativo, qual seja, a liberdade do indivíduo e a autoridade da administração, são os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o privado. Não são específicos do direito administrativo, porque informam todos os ramos do direito público. No entanto, são essenciais, porque a partir deles constrói-se os demais. Vamos passar a ver os 5 princípios catalogados na Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência. Princípio da legalidade é princípio básico de todo o direito público. A doutrina costuma usar a seguinte expressão, que é um pressuposto fundamental de interpretação que nós temos que ter a exata noção. Enquanto na atividade particular tudo o que não está proibido é permitido, na administração pública é o inverso. Ela só pode fazer o que a lei permite. Deste modo, tudo o que não está permitido é proibido. Percebem? Este é um pressuposto de interpretação importantíssimo. No direito brasileiro, este postulado está contido no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Em decorrência disso, a administração pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações, impor limitações aos administrados,
administrados. Para isso, ela depende da lei. A lei para o particular, neste sentido, significa você pode fazer assim. Para o administrador público, significa você deve fazer assim. Atualmente, tem prevalecido na doutrina clássica a ideia de vinculação positiva da administração à lei. Vale dizer, a atuação do administrador depende de prévia habilitação legal para ser legítima. Outro princípio importante que nós temos, ali do artigo 37, é o princípio da impessoalidade. Este princípio menciona que o agente da administração pública, ele atua em nome desta, e não em seu nome, orientando-se pelo interesse da comunidade e não por interesses pessoais. O agente apenas formaliza a atividade da administração e materializa a vontade coletiva. Meirelles menciona que esse princípio nada mais é do que o clássico princípio da finalidade pública, que exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública. Nós não conseguimos imaginar um ato administrativo que não venha a ser realizado pela relação da finalidade pública. Todos os atos têm finalidade pública. O ato administrativo que se apartar desse objetivo, ele vai se sujeitar à invalidação por desvio de finalidade, que venha a ser um fim diverso daquele do que previsto. Esse princípio também deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas, uma previsão própria ali do artigo 37, parágrafo 1º. Atualmente, nós temos duas acepções para o princípio da impessoalidade. A igualdade ou isonomia, que a administração pública deve dispensar tratamento impessoal e isonômico aos particulares, com o objetivo de atender à finalidade pública, e a proibição da promoção pessoal. Essas duas acepções, elas são muito próprias do princípio da impessoalidade. Princípio da moralidade administrativa. A moral administrativa significa o dever do administrador de não apenas cumprir a lei formalmente, mas cumprir substancialmente, ou seja, procurando sempre o melhor resultado para a administração. O princípio da moralidade administrativa, ele menciona, preceitua que ao legal deve-se juntar o honesto e o conveniente aos interesses gerais, e vincula essa moralidade ao conceito de bom administrador. O princípio da moralidade, previsto ali no artigo 37 da Constituição, exige que a atuação administrativa, além de respeitar a lei, ela seja ética, ela seja leal e ela seja séria. Princípio da publicidade. O princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, ressalvada aquelas hipóteses de sigilo previstas em lei. E estão ali na Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011. Publicidade é definida como a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. A publicidade é requisito de eficácia e moralidade. A partir do momento em que o ato é publicado, ele se torna operante no mundo jurídico, e ele passa, a partir desse momento, a produzir efeitos. O princípio da publicidade impõe a divulgação e a exteriorização dos atos do poder público. Este princípio da publicidade, dos atos e dos contratos administrativos, além de assegurar os seus efeitos externos, ele visa propiciar conhecimento e controle pelos interessados diretos, ou seja, pelo povo em geral, através daqueles remédios constitucionais que a Constituição nos dá. Por exemplo, o mandado de segurança, o direito de petição, a ação popular, habeas corpus. Inclusive, a Constituição Federal, ela impõe o fornecimento de certidões de atos da administração pública requeridos por qualquer pessoa para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, os quais devem ser indicados sempre naquele requerimento em que o particular vai realizar. No âmbito infraconstitucional, o direito à informação
ele está regulamentado pela Lei 12.527 de 2011, que trata da Lei de Acesso à Informação. Qualquer interessado devidamente identificado, independente da motivação, pode solicitar informações de interesse público perante as entidades públicas ou privadas. A regra do acesso à informação, ela é excepcionada em duas hipóteses que estão previstas na Lei de Acesso à Informação. Aquelas informações classificadas como sigilosas, consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, e aquelas informações relacionadas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa. O último princípio que nós temos, aqui catalogado no artigo 37, é o princípio da eficiência. Esse é um princípio que se impõe a todo agente público, de realizar suas atribuições com presteza, com perfeição e com rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, mas exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Este princípio da eficiência, ele foi inserido no artigo 37 da Constituição por meio da Emenda Constitucional 19 de 98, com o objetivo de substituir a administração pública burocrática pela administração pública gerencial. A ideia de eficiência está intimamente relacionada com a necessidade de efetivação célere das finalidades públicas elencadas no nosso ordenamento jurídico. E ela apresenta dois aspectos: o modo de atuação do agente público, né, o qual se espera o melhor desempenho possível nas suas atribuições, e o modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar sempre os melhores resultados na prestação do serviço público. Passamos agora a verificar os agentes públicos, que também faz parte da nossa primeira unidade, conforme está ali contido no nosso livro, que está na nossa plataforma, nosso livro geral, que trata a respeito da disciplina de Direito Administrativo, nosso livro básico que nós temos e que está inserido na plataforma. Agentes públicos. Quando nós vamos estudar agentes públicos, hoje, a moderna doutrina, ela conceitua agentes públicos como um gênero maior, dos quais se desdobram 4 espécies: agentes políticos, servidores públicos, militares e particulares em colaboração com o poder público. Atualmente, os doutrinadores mencionam que esses agentes públicos, eles são aquelas pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. De Pietro faz essa classificação, a qual é uma autora, Maria Silvia Zanelli de Pietro, que nós utilizamos nessa unidade. Ela faz essa divisão deste gênero maior, agentes públicos, em 4 categorias. A primeira são os agentes políticos. Agente político, para a corrente clássica do direito administrativo, que vem aí encabeçada por Eli Lopes Meireles, ele menciona que agente político é aquele que tem as suas atribuições e competências dadas pela própria Constituição Federal. Ou seja, são aqueles componentes do governo, nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais. Ele inclui também, nessa categoria, membros da magistratura e do Ministério Público, membros dos tribunais de contas, representantes diplomáticos e demais autoridades que atuem com independência funcional no desempenho das suas atribuições governamentais e judiciais. Entrariam aqui, por exemplo, parlamentares do Congresso Nacional, ministros do TCU, presidente da República, todos os magistrados e membros do Ministério Público. Há uma divergência com relação a essa classificação na nossa doutrina. Alguns autores, como, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello, menciona que são agentes políticos
os titulares de cargos estruturais da organização política do país, presidente da República, governadores e prefeitos e respectivos auxiliares imediatos, além de senadores, deputados e vereadores. De Pietro, Maria Silva Zanella de Pietro, já reconhece como agentes políticos os membros da magistratura e do Ministério Público, porque exercem atividades de governo e exercem mandato, ou melhor, de Pietro reconhece como agentes políticos porque exercem atividades típicas de governo e exercem mandato para o qual foram eleitos. Apenas aqueles chefes dos poderes executivos, ministros, secretários, além de senadores, deputados e vereadores. Embora a professora Maria Silva Zanella de Pietro assim pense em relação a essa classificação, daqueles que apenas exercem atividades de governo, como agentes políticos, ela hoje reconhece também, já em sua obra, que atualmente é uma tendência de considerar os membros da magistratura e os membros do Ministério Público como agentes políticos. Isso não significa que eles participem do governo, ou que suas decisões sejam baseadas em critérios de oportunidade e conveniência, aquela questão da discricionariedade, e sim que, de uma certa forma, a atuação deles correspondem ao exercício de uma parcela de soberania do Estado, consistente em dizer o direito em última instância. A outra classificação que nós temos são de servidores públicos divididos em servidores estatutários, seletistas e temporários. Esses servidores públicos, em sentido amplo, são aquelas pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e também às entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Nesta categoria de servidores públicos, nós tratamos inicialmente dos servidores estatutários, que são aqueles que os direitos e deveres, bem como todos os demais aspectos da vida funcional, estão contidos em uma lei específica denominada de estatuto, por isso, servidores estatutários. O estatuto ele pode ser alterado no decorrer da vida funcional desse servidor, independente da sua anuência, porém, terá que ser ressalvados os direitos adquiridos. Quando nomeados, eles ingressam numa situação jurídica previamente definida, a qual se submetem com o ato da posse. Também são chamados, na doutrina, de servidores civis. Servidores seletistas são aqueles contratados sobre o regime da legislação trabalhista. Por isso que eles recebem o nome, a denominação, de empregados públicos. Embora sujeitos à CLT, eles submetem-se a todas as normas constitucionais referentes a requisitos para investidura, acumulação de cargos, vencimentos, etc. Servidores temporários são aqueles contratados por prazo determinado, são aqueles contratados para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Há uma previsão na Constituição, no artigo 37, inciso 9º. Eles exercem função sem estarem vinculados a cargo e emprego público. Não se fala mais aqui em admissão, e sim em contratação, nesse caso específico, dos servidores temporários. E ainda temos os militares. Os militares abrangem as pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, artigo 142, capto, ali no parágrafo 3º da Constituição Federal, e as polícias militares e corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal. Eles possuem vínculo estatutário e regime próprio. Possuem remuneração paga pelos cofres públicos, o regime é estatutário, por quê? Porque estabelecido em lei, a que se submetem independente de contrato. Esse regime jurídico é definido por legislação própria dos militares, que estabelece normas sobre ingresso, limites de idade, estabilidade, transferência para inatividade, direito, deveres, remuneração, prerrogativas, enfim, pertencem também ao regime estatutário.
E a última classificação que nós temos são os particulares em colaboração com o poder público. Estes particulares em colaboração com o poder público, nesta categoria, entram as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, sem vínculo empregatício, deixa eu arrumar, sem vínculo empregatício, com ou sem remuneração, e não se transformam em servidores, mas colaboram em alguns momentos com a administração pública. Nesta categoria de particulares em colaboração com o poder público, nós dividimos a doutrina, divide especificamente aqui a Maria Silva Zanella de Pietro, naqueles que exercem por delegação do poder público, mediante requisição, nomeação ou designação. Aqueles que exercem por delegação do poder público são aqueles que exercem função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém, sob fiscalização do poder público. A remuneração que eles recebem é paga pelos cofres públicos, não, ou melhor, não é paga pelos cofres públicos, mas sim por terceiros usuários do serviço. Por exemplo, empregados das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, aqueles que exercem serviços notariais e de registro, conforme ali o artigo 236 da Constituição, os leiloeiros, os tradutores, os intérpretes públicos. Aqueles que exercem mediante requisição, nomeação ou designação, estes não possuem vínculo empregatício e, em geral, não recebem remuneração. Por exemplo, os jurados, os convocados para a prestação de serviço eleitoral. Esta é a classificação dada pela professora Di Pietro na sua obra. Ainda vamos falar sobre as normas constitucionais pertencentes aos servidores ou agentes públicos, né? Já que estamos falando aqui do gênero agentes públicos. A primeira norma constitucional referente a esses servidores, agentes públicos, são aquelas relacionadas à acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos. Ao estabelecer a acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas ou empregos públicos a todos os brasileiros, a Constituição Federal, ali no artigo 37, parágrafo 1º, assegurou aos brasileiros natos e naturalizados, salvo algumas exceções constitucionais previstas no artigo 12, parágrafo 13, o direito de acesso a esses cargos, empregos e funções públicas. Então, são privativos desses brasileiros natos, presidente da República e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, as carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministros de Estado. Com relação ao concurso, o concurso é meio técnico, posto à disposição da administração pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público, e, ao mesmo tempo, propiciar igualdade de oportunidade a todos aqueles interessados que atendam os requisitos e queiram participar do concurso. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Tratando-se de cargo público, após o concurso, segue o provimento do cargo, ou seja, se dará através da nomeação do candidato aprovado. Outra regra constitucional que nós temos referente aos servidores, aos agentes públicos, é a questão da desinvestidura de cargo ou emprego público. Essa desinvestidura, ela pode ocorrer por demissão, por exoneração ou por dispensa. A demissão é sempre a punição por falta grave. Punição por falta grave. A exoneração é a desinvestidura que ocorre, primeiramente, a pedido do interessado. Segundo, de ofício, livremente, aquelas, por exemplo, que ocorrem nos cargos em comissão. A motivada nas seguintes hipóteses: do servidor não estável, é uma previsão que nós temos ali no 169, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal, durante o estágio probatório, artigo 41, parágrafo 4º da CF, do servidor estável por insuficiência de desempenho,
previsto ali no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3, e a última situação, que é uma previsão do 169, parágrafo 4º, para a observância do limite máximo de despesa com pessoal ativo e inativo. A dispensa é ainda, nessa relação de desinvestidura de cargo e emprego público, a dispensa ocorre em relação àqueles que são admitidos pelo regime da CLT, ou seja, os empregados públicos, quando não há a justa causa por esta prevista, né? O ato de dispensa ele deve ser sempre motivado, expondo-se por escrito o seu motivo ou a sua causa, diferentemente que ocorre com o particular. Sobre a acumulação de cargos, empregos e funções públicas, existe na Constituição a proibição de acumulação de cargos, empregos e funções que visa impedir que uma mesma pessoa possa ocupar vários lugares ou exercer várias funções no mesmo tempo sem que as possa desempenhar proficientemente. Então, existem algumas exceções na Constituição que admitem a acumulação de cargos. Essas exceções são para cargo da magistratura e do magistério, para 2 cargos de magistério, para o cargo de magistério com outro técnico ou científico e para 2 cargos ou empregos privativos dos profissionais de saúde, desde que, bom frisar, desde que haja compatibilidade de horários. Essas exceções, elas só ocorrem se houver compatibilidade de horários. Quanto à estabilidade, e estabilidade é uma norma constitucional também pertencente aos servidores, é a garantia constitucional de permanência no serviço público, outorgado àquele servidor que foi nomeado para o cargo de provimento efetivo. Cargo de provimento efetivo este que ocorreu em virtude de concurso público e também após ter transposto o estágio probatório, que é de 3 anos, e também após ter sido submetido àquela avaliação especial de desempenho por comissão instituída especialmente para essa finalidade, conforme prevê o artigo 41 da Constituição. Quais seriam as condições para essa estabilidade? Primeiramente, a nomeação para cargo de provimento efetivo, essa é a condição primeira para a aquisição da estabilidade. Segundo, o estágio probatório, né? Nesse período de 3 anos, é apurada pela administração pública a conveniência ou não da permanência deste servidor no serviço público, mediante requisitos estabelecidos previamente em lei, por exemplo, idoneidade moral, aptidão, assiduidade, disciplina, dedicação ao serviço público, dedicação ao serviço e eficiência, né? Portanto, nós podemos dizer que servidor estável, como menciona Eli Lopes Meireles, ou servidor estabilizado, é aquele que satisfez as condições acima, ou seja, nomeação, estágio probatório, obrigatoriedade de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, né? Ali a previsão do artigo 41, parágrafo 4º, não pode ser exonerado nem demitido sem apurar a devida infração no devido processo administrativo. Pois bem, desta maneira, encerramos esta unidade 1. Espero todos vocês na nossa webconferência sobre o tema, que será realizado no mês de agosto, e na unidade seguinte, vocês irão estudar o tema sobre organização administrativa. Agradeço a todos, muito obrigado, um abraço, até mais.